Eu mal podia respirar diante do estupendo poder de Saint-Germain. Verdadeiramente, os grandes mestres ascensionados são deuses. Não é de admirar, na mitologia das eras antigas, que suas atividades nos tenham sido transmitidas na forma de mitos e de fábulas. Eles manejam sempre tremendo poder divino, porque se firmam com inflexível determinação na grande presença divina, e em consequência todo o poder lhes é dado, pois eles são a total manifestação da perfeição. Quando Jesus disse, em verdade vos digo que o que eu fizer também fareis, e maiores coisas do que essas fareis ainda, ele sabia do que falava, continuou Saint-Germain. Ele veio ao mundo para revelar o domínio consciente e a mestria que é possível a qualquer criatura humana atingir e expressar, mesmo enquanto habitar a Terra. Mostrou o domínio do Mestre Ascensionado e provou à humanidade que é possível, a quem quer que seja, invocar de tal modo seu Deus interno que pode controlar conscientemente todas as coisas humanas. Os grandes mestres ascensionados de amor, luz e perfeição, que desde o princípio conduziram a expansão da luz na humanidade deste planeta, não são ficção ou produto da imaginação de ninguém. Eles são reais, visíveis, tangíveis, gloriosos, vivos, verdadeiros seres de tanto amor, sabedoria e poder que a mente humana vacila diante dessa imensidade. Trabalham em toda parte do universo com liberdade completa e poder sem limites para fazer com naturalidade tudo o que o homem comum considera sobrenatural. São senhores de tão grande poder e manipuladores de tal força que abalam a imaginação da pessoa no mundo externo. São os guardiões da raça e assim como no mundo físico da educação, vários graus de professores são ajustados para guiar o desenvolvimento do progresso individual, desde a infância à maturidade, preparando daí por diante para um trabalho especial. Existem também os mestres ascensionados de perfeição para educar e auxiliar o indivíduo de maneira que ele possa expandir a consciência além da vulgar expressão humana. Então, o discípulo desenvolve seus atributos super-humanos até que, como um estudante graduado por uma universidade, aquele que está sob o cuidado e a instrução de um mestre ascensionado é graduado fora de sua humanidade, na plena, contínua expressão de sua divindade. O mestre ascensionado é uma criatura que, pelo esforço autoconsciente, gerou bastante amor e poder dentro de si mesmo para romper as cadeias de toda limitação humana. Por isso, permanece livre e digno de ser empossado no uso de forças, além daquelas que fazem parte da experiência humana. Ele se sente a si mesmo uno com a vida onipresente de Deus. Por essa razão, todas as forças e coisas obedecem ao seu comando, pois ele é um ser autoconsciente, um ser de vontade livre, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. É por meio da irradiação ou extravasamento dessa luz que é realmente sua própria essência luminosa de amor divino, que um mestre ascensionado pode auxiliar os que estão sob seus cuidados e direção. Quando tal extravasamento ocorre para com um estudante, seus corpos interiores, e com isto quero dizer os corpos emocional, mental e causal, absorvem a essência luminosa do Mestre, e a luz que há dentro deles brilha e se expande como uma chispa que se aviva dentro de um braseiro, até converter-se em uma chama.
Essa essência luminosa tem dentro de si a mais poderosa força do universo, porque ela dissolve toda discórdia e estabelece equilíbrio perfeito em toda manifestação. O corpo do Mestre Ascensionado está constantemente derramando raios de sua essência de luz sobre as discórdias da Terra, dissolvendo-as, tal como os raios de força a que chamamos luz e calor do nosso Sol físico dissolvem um nevoeiro. A radiação que eles derramam para a humanidade na Terra é energia conscientemente extraída, a qual imprimem qualidade e em seguida emitem com um fim determinado. Desse modo, protegem milhares de vezes pessoas, lugares, condições e coisas, permanecendo a humanidade completamente alheia, seguindo o seu determinado caminho calmamente inconsciente de seus protetores e benfeitores. Nessa espécie de atividade, os mestres ascensionados podem mudar os corpos em que trabalham, tal como qualquer pessoa muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob seu controle consciente e cada átomo obedece à sua mais ligeira determinação. Tem liberdade de usar um ou mais corpos, se o trabalho que desejam efetuar assim requer, porque sua habilidade em integrar ou desintegrar um corpo atômico é absolutamente ilimitada. São manifestadores todo-poderosos de toda substância e energia, porque as forças da natureza, ou sejam, os 4 elementos, são seus dóceis e obedientes servos. Estes seres gloriosos que guardam e auxiliam a raça humana em fase de evolução são chamados mestres ascensionados de amor, luz e perfeição. São tudo o que implica a palavra mestre, porque, gerando o amor, a sabedoria e o poder da divina presença, manifestam sua mestria sobre tudo o que é humano. Por essa razão, eles ascensionaram para a manifestação imediatamente acima da humana, que é a super-humana divindade, pura, eterna, toda-poderosa perfeição. Frequentemente, a humanidade da Terra, na sua ignorância e limitação, atreve-se a proferir sentenças contrárias e a externar várias opiniões acerca do Mestre Jesus e muitos outros da hoste ascensionada. Esta prática é uma das coisas mais comprometedoras a que os humanos podem se entregar, porque em tal atividade a crítica e o julgamento emitidos desse modo voltam para pura e simplesmente ao seu autor, prendendo assim a humanidade cada vez mais firmemente aos padecimentos e limitações por ela mesma criados. A atividade da lei é que, tendo os mestres ascensionados se libertado das limitações humanas, tornaram-se expansão fulgurante de luz no interior da qual nenhum pensamento humano de discórdia pode jamais penetrar. Isso induz todo o pensamento destrutivo, criação e sentimento, a voltar para o seu remetente, ligando-o ainda mais estreitamente às cadeias de sua própria criação. Se os seres humanos pudessem ver seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saírem da atmosfera para o éter, reunirem-se cada vez mais aos da mesma espécie e retornar, não só ficariam assombrados mediante o que fazem nascer, como também clamariam por libertação. Nem que fosse para apagar da mente tal criação, haveriam de se voltar com plena determinação para sua própria divindade e nela entrar. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas, palpitantes. O indivíduo que sabe
disso, usará sua sabedoria, controlando-se como deve. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na Terra, como o grande Deus interno dentro de cada ser humano está para a pessoa ou eu externo. Ele revelou o Mestre Máximo ao mundo exterior e é ainda a prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda limitação e expressar a divindade, tal como foi o desígnio originado. Porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Quando alguns daqueles indivíduos que estudam a vida e as leis do universo muito mais profundamente que a maioria da massa dos filhos da Terra vêm a saber da existência dos mestres ascensionados, muito frequentemente desejam dirigir-se a esses grandes seres para receber instrução. Conquanto seja isto, em muitos casos, uma inconsciente elevação da alma dentro da luz maior. O eu pessoal não faz ideia da posição em que se encontra em relação àqueles grandes seres que são completamente divinos. Há um meio pelo qual um estudante resoluto e intensamente aplicado pode estabelecer contato com um deles, mas isto só se pode dar através da atividade de muito amor e de disciplina da personalidade. Se, porém, o motivo for a satisfação da curiosidade, pensando confirmar ou contestar a existência dos mestres ascensionados, meramente para resolver um problema ou desfazer uma dúvida da personalidade, esse contato jamais se realizará. Ficai certo disto, porque a hoste ascensionada nunca se preocupa em satisfazer o lado humano do estudante. Toda a sua conquista é por meio da expansão do Deus interior, de modo que seu poder possa ser liberado vigorosamente o necessário para romper as limitações existentes na personalidade humana, que não lhe concede um veículo perfeito para uso nos mundos mental, emocional e físico da manifestação, ou seja, nos domínios do pensamento, do sentimento e da ação.